Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da JF-TV. Hoje vamos conversar sobre o Abril Azul, que é o mês do autismo. Abril está se encerrando, né? Se encerra amanhã. E quem está com a gente aqui nos estúdios é o vereador doutor Antônio Aguiar, do União. Ele que também é médico e está sempre conversando com as pessoas que têm TEA, né, doutor Antônio? Que é o transtorno de espectro autista. Esse mês se encerrando, o senhor tem várias leis, algumas leis aprovadas, outros projetos de lei. A lei aprovada, por exemplo, para mudar os sons dos sinos das escolas para a proteção da pessoa autista. Vamos começar falando sobre essa, doutor Antônio. Sim, Marise, boa noite aos telespectadores, as pessoas que estão nos acompanhando. O transtorno do espectro autista, né, é um transtorno complexo. Ele, inclusive, dentro dos transtornos que existem na espécie humana, os transtornos do neurodesenvolvimento, é, sem sombra de dúvidas, o de maior complexidade, justamente por ele abarcar um número grande, uma gama imensa de sinais e sintomas que são decorrentes de um comprometimento da função cerebral ampla, praticamente quase todos os setores do cérebro de uma pessoa com transtorno do espectro autista vão apresentar alguma alteração. E no campo sensorial, por exemplo, é uma das alterações, um dos setores na região do tálamo e a região do lobo parietal, são as regiões onde nós vamos encontrar mais alterações relacionadas aos nossos sentidos. E o barulho, por exemplo, é uma das alterações sensoriais, também conhecida como misofonia, que desorganiza essas crianças. Às vezes não precisa nem ser um barulho estridente. O barulho estridente ele é muito ruim, mas às vezes um aluno dentro de uma sala de aula, um ventilador, por exemplo, pode ser um fator antecedente que desorganize aquela criança e que tire dela a condição de participar ali daquele ambiente escolar. As sirenes, então, nem se falam. E cá entre nós também, quem é que consegue achar uma sirene de escola algo prazeroso, né? Que é algo agressivo? Esse ruído é um ruído que é ruim até para os ouvidos, né, de pessoas que não têm nenhum tipo de alteração sensorial. Mas, como eu disse aqui, este é um campo importante, né, o campo das alterações sensoriais, e a gente entende que essa abordagem é uma abordagem dentro do ambiente escolar que contribuirá para menor nível de desorganização de crianças dentro do ambiente escolar. Também em relação ao ambiente escolar, a gente tem uma outra lei que é sobre as cartilhas, os manuais para se tratar, né, para como saber lidar com essas pessoas, doutor Antônio? Nós encontramos, na verdade, um menino, né, nas redes sociais, o Joaquim, que é lá de São Joaquim do Sul, que é um menino autista, mas ele é um menino nível 1, e ele, com uma pedagoga, uma escritora na cidade dele, ele desenvolveu uma cartilha e disponibilizou essa cartilha que ela pode ser apresentada online, que então você não tem custo nenhum, e pode também ser apresentada impressa, né? Ela tem um título, Sou Autista e daí, tem um lugar para mim, que é o que ele chama atenção, que é uma maneira de que nós encontramos mais lúdica de que a própria escola ela desencadeia essa cartilha, né? Hoje pode ser por WhatsApp, por uma série de... pode ser dentro de uma rede social, para que as pessoas tenham uma informação básica com relação aos autistas, porque as famílias, as pessoas que não estão dentro do transtorno do espectro autista têm muita dificuldade de entender esse fenômeno, que é um fenômeno humano, sempre existiu, sempre esteve presente na espécie humana, mas que ganhou, né, principalmente, né, depois de 2013 para cá, uma visibilidade maior em função, inclusive, de metodologias científicas que orientaram mais a observação de alguns sintomas e o diagnóstico dessas pessoas. E essa cartilha, ela também desmistifica, às vezes, frases que nós ouvimos, como, por exemplo, é assim mesmo, né? Não é assim mesmo, né? Você, diante de uma criança que apresente um transtorno do neurodesenvolvimento, e a gente está falando especificamente do autismo, a gente sabe perfeitamente que essas pessoas, se forem submetidas de forma precoce, com boa qualidade à estimulação, são
pessoas que vão atingir um nível de desenvolvimento muito satisfatório. Não é incomum nós vermos, por exemplo, pessoas autistas. Eu conheço, por exemplo, autista formado em medicina, né? Eu sempre digo que não é aquele Dr. Good, né, da televisão, é coisa real, é médico real, paciente, gente que estava dentro do transtorno. Nós temos professores, temos autistas que conseguiram um bom desempenho, uma boa capacidade adaptativa. E, às vezes, autistas que estavam em níveis que nós consideramos de maior complexidade. Por exemplo, no nível 3, consegue-se, às vezes, com essas abordagens, em uma condição interna dessas pessoas, o ambiente familiar também envolvido nessas questões, a gente consegue reverter essas questões. Então, essas cartilhas, além da informação, elas trazem também essa fala verdadeira de que as possibilidades existem, que as oportunidades elas são alcançáveis e as transformações elas são possíveis na vida dessas pessoas. E mais do que isso, né? Entender que são seres humanos e, como seres humanos, eles têm direito a participar da vida, né? De usufruir dos ambientes, dos espaços, poder sonhar, poder desejar as coisas. As famílias também têm esse direito, que seus filhos possam ocupar os espaços públicos e desenvolverem nele, e a gente entende que isso é uma ferramenta a mais para a gente desmistificar um pouco essa condição, como eu disse aqui, humana, a mais complexa, inclusive, da espécie humana. Que a gente chama de políticas públicas para a inclusão, né, doutor Antônio? Parabéns para o senhor que é um médico, entende do que está falando, né, doutor Antônio? Lembrando que amanhã na Câmara vai ter um mutirão para as pessoas, né, que têm transtorno de espectro autista e que quiserem fazer a carteira de identificação. É gratuito, é das 9 da manhã às 5 da tarde. A gente encerra o Em Pauta aqui e vocês continuam nos acompanhando, porque agora tem reunião ordinária, é a 9ª reunião ordinária deste 4º período legislativo. Uma boa noite para vocês.